Boa noite, pessoal. Eu sou a Karina e a gente vai começar a noite com um pouquinho de humor hoje. Um vídeo dos Amigos de Luz. Senhor Deus, tais inspirado, hein? Caraca, pandemia, Krakatoa em ebulição, perigo de terremoto, tsunami, live do Sorriso Maroto, é só desgraça mesmo, né? Só resgate coletivo pra fazer a humanidade avançar, tá certo. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque parece, olhando daqui, que vocês estão pegando todo mundo, né? Tá aleatório, assim, tá pegando até nós que somos espíritas. Somos bons, né? Vocês não tem que separar o joio. Eu sou trigo, esquece que eu sou trigo, hein? Afaste esse corona de mim. Parece que não valeu nada esses anos todos que a gente tá aí fazendo caridade, dando sopa pra pobre, comprando roupa em brechó que não cabe nem em mim, mas pra ajudar o centro, fazendo caridade. Troca de. Troca de nada. De coração, tô ali pra ajudar o próximo. Mas tu estás certo, Senhor. Tu estás coberto de razão, isso mesmo. Tem que botar esse povo pra se coçar, gente. Por quanto tempo que Jesus esteve aqui ensinando como é que tinha que agir, amar o próximo, não fazeis com outros que quereis fazeis convosco. Pô, eu já nasci amando o próximo. Você só sabe que não, eu já pulei da minha mãe amando o médico, já saí catando os outros bebezinhos da enfermaria, querendo a maca. Vinde a mim, os bebezinhos, que deles é feito meu amor. O senhor não esquece, eu tô tinindo aqui para um mundo de regeneração. Tira esse corona de cima de mim aí, sou grupo de risco, sou meio obeso. Mas se o senhor quiser que eu já desencarne agora, tudo bem. Eu não vou fazer objeção nenhuma. O senhor é Deus, sabe melhor o que é pra minha vida. Mas eu digo mais que é por causa do povo que eu ajudo, sabe? Poxa, eles não entendem. Eu falo, gente, a morte não existe. Isso aqui é só um corpo. E eles choram. Eu falo, não, calma, gente. Se eu for, continuarei existindo. Na verdade, vocês estão enxergando as coisas pela perspectiva da matéria. Tudo o que está acontecendo é para nossa evolução. Né? O Deus é como um general que se preocupa mais com o soldado que com o uniforme dele. Livro dos Espíritos, questão 738. Eu leio, vai me levar agora, eu podendo falar aqui do Espiritismo. Deixa aqui vivo, gente. Mas se quiser me leva, tá? Se quiser me leva, porque tu sabes, tá? Assim seja. Ah, só uma coisa. Não sei se o senhor reparou, mas quando tava começando a quarentena, eu tinha acabado de matricular na academia. Lembra? Que a gente tinha combinado que ia ser mais saudável, né? Fazer atividades físicas. Pois é. Aí quando eu começo, o senhor resolve me levar. Tudo bem. O senhor vai me fazer só perder uma oportunidade de ser uma pessoa mais consciente comigo e com o meu corpo. Tá bom. Se eu reencarnar depois sedentário, a culpa é sua. Assim seja. Não digo culpa, não tô culpando. Entendeste minha cabeça? Bem, assim seja. Ô, senhor, não me leva. Pai nosso que estás nos céus e não está na quarentena, poupado desse vírus seja meu nome. Venha a nós uma vacina. Seja feita a sua vontade, desde que não me mandes pro beleléu. Esse troço que veio da China parai hoje. Perdoai nossas lambanças, assim como nós perdoamos a live do Tiaguinho. Não nos deixeis sair sem lavar a mão, nem passar álcool gel. Assim seja, amém. Amém, seja assim. Sério, Senhor, não me deixa ir, não. Então tá, então a gente vai focar bem no Livro dos Espíritos hoje, sem muitas literaturas complementares. E o tema está no capítulo 6, Lei da Destruição, na segunda parte do livro, então. Para começar, acho que fica interessante a gente ler essa passagem que fala assim: a morte pode vir por um flagelo, ou por uma causa comum. Então, pode ser realmente, né, várias mortes acontecendo ao mesmo tempo, ou elas individualmente, mas ninguém deixará de morrer quando chegar a sua hora. Então, a única diferença é que um flagelo morre um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Então, só para nos lembrar o quanto essa morte ela não está nas nossas mãos, né? A gente quer muito apegar as pessoas ao nosso redor e, poxa, pode morrer todo mundo, mas só não aquela pessoa ali, né? Só não meu pai, só não minha mãe, só não meu irmão, minha irmã, filho. E isso está muito além, né, das nossas mãos, assim, além do que a gente pode alcançar. Então, o que o livro dos Espíritos nos traz? Que as tempestades são tempestades passageiras no destino do mundo, né? Então, que sim, a gente tem contratempos, a gente tem eventos destruidores, a gente tem momentos bem difíceis mesmo, mas isso é muito passageiro diante de toda a nossa vida, diante de todas as nossas reencarnações.
É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Para falar sobre esse tema, a gente tem que falar sobre uma das leis, que é a lei da destruição. Se a gente for pensar, a destruição, as mortes, elas acontecem naturalmente, né? Se a gente for pensar mais na natureza, as plantas, os animais, todos morrem e aí a gente tem um outro nascimento logo depois. Então é preciso que se destrua para renascer e se regenerar. O que você chama de destruição não passa de uma transformação, que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então eu fiquei pensando, por que será que a gente chama de morte, né? Por que a gente não chama, então, de próxima vida, de transformação? Eu acho que, a partir do momento que a gente vai estudando, assim, principalmente o Espiritismo, ou todas as outras linhas que acreditam na reencarnação, a gente poderia pensar e tratar esse momento de uma forma completamente diferente do que a gente trata, assim. A gente poderia pensar, poxa, eu vou ver essa pessoa de novo, ela está no meu ciclo, a gente tem memória, a gente tem consciência, a gente tem um elo que é eterno, a gente não está aqui todos juntos agora e pronto, desaparece, né? Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha muitos pesadelos, assim, e o que eu tinha mais medo era da morte. Eu acordava chorando e minha mãe tentava me acalmar, assim, e explicava, não, filha, tu é muito nova ainda, tu não vai morrer agora. Mas não fazia nenhum sentido aquilo para mim, né? A gente nasce, cresce, tem tantas ligações, e depois tudo desaparece. Poxa, como assim, né? Então, se a gente for aos pouquinhos, né? Entendendo esse conceito, pensando mais nessa transformação, nosso espírito, sim, ele está lá. A gente vai continuar tendo trocas, tendo afetos, desafetos, tendo mais aprendizados, mais evolução. Eu acho que é nisso que a gente pode focar mais, né? Ao invés apenas da morte. E aí, eu trouxe essa linha do tempo que eu falei numa outra noite, não sei se alguém lembra, mas ela é bem simples, é a linha do tempo e as reencarnações. Então, cada estrelinha representa as reencarnações e no meio dela, vocês podem ver que tem um período interexistente. É o período que a gente está no plano espiritual, porque aqui a gente tem, sim, a nossa memória de outras vidas, né? Às vezes, nem tudo vai ser lembrado, mas a gente tem, sim, algumas memórias e momentos que a gente consegue se recordar, assim, as experiências da última vida ou de outras vidas. E aí, para vocês lembrarem, né, que tudo isso é a nossa vida. A nossa vida não é a Karina aqui hoje, a nossa vida é a Karina de todas as reencarnações, de todos os tempos, né? E o quanto isso é bonito, enquanto a gente foca no presente, nas dores agora e é tão intenso, mas que isso é uma parcela tão pequena, isso é uma bolinha bem pequenininha diante do todo. Então, sim, o corpo físico ele é destruído, porque ele é um simples acessório, mas não é a parte essencial do ser pensante, do espírito. Ele somente sofre a destruição. O princípio inteligente, ou seja, o espírito, que é a parte essencial do ser pensante, ele é indestrutível e se elabora nas diversas metamorfoses porque passa ao longo das existências. Aí a gente começa a entender um pouco do porquê, né? Do porquê dessas destruições, do porquê de alguns momentos ruins, tão difíceis de passar, e do porquê de como que acontece, sim, essa evolução. Então, com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Aí vem aquelas pessoas, né, várias, e a gente mesmo se pergunta às vezes, né, poxa Deus, mas por que está tão difícil, né? Ah, chega de prova, vamos para a parte boa, né? Tá, tem essa coisa de doença na família, tem uma questão financeira preocupante, tem um inimigo. Tá, e aí, cadê Deus? Cadê? Por que não está me protegendo, né? Cadê a parte boa? E aí tem várias justificativas. Vamos começar pelo começo. Para fazer a humanidade progredir mais depressa, por isso que acontece às vezes essas transformações, a morte em grande número, né, em escala, porque se não acontecesse o vírus tal, a pandemia tal, a peste tal, a gente passaria muitos mais anos, séculos, não sei, milênios, para poder sim evoluir, né, com mais pressa. E aí não quer dizer que a pessoa que morreu, está menos evoluída. A gente está aqui
E a gente ficou no planeta de regeneração, era pra gente ficar, né, na boa. Não tem nada a ver, gente. Cada um tem um processo, né? Cada um tá no seu processo de desenvolvimento do seu espírito. A gente não sabe para qual dimensão, para qual vida espiritual esse espírito tá indo, né? Então não tem melhor ou pior, não tem aqui ficando na Terra é melhor ou em outro lugar é pior. A gente não tem esse controle, né? Do que é bom e ruim. O que mais? Para a regeneração moral dos espíritos. Então, o quanto que a gente não está aprendendo, né? De forma moral mesmo, o quanto que esse último ano do Covid, mesmo aqui na Austrália, ou mesmo aqui em Perth, não colocou a gente um pouquinho mais no lugar, né? Um pouquinho mais conectado com a nossa família, um pouquinho mais pensando no outro, um pouquinho mais pensando do quanto os nossos planos eles não são tão importantes diante do mundo inteiro, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, de quanto egoísta a gente está sendo ou não, né? Tentar ver como objetivo e avaliar os resultados, os seus resultados. Então, também em alguns momentos que a gente volta mais para o nosso interior, que a gente se recusa, a gente começa a pensar um pouco mais, poxa, mas qual que era o objetivo mesmo dessa vida? O que eu estou fazendo? Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou estudando demais? Será que eu estou aproveitando a natureza? Será que eu estou olhando e dando bom dia para uma pessoa que está do meu lado? Será que eu estou agradecendo uma pessoa que me fez alguma coisa? Também, outro objetivo são outros meios e chances que estão disponíveis, mas nem sempre são aproveitadas. Então, uma das perguntas é, poxa, mas não tem outras formas que Deus pode nos ensinar? Sim, tem outras formas, né? A gente está aprendendo, na verdade, todos os dias. Só que às vezes a gente não escolhe aprender, né? Às vezes a gente fica repetindo ciclos ali. Tô sem paciência, tá? De novo, tentei mais um pouquinho, ainda tô sem paciência. De novo, vem as mesmas provas, mas de formas diferentes na vida. E sim, a gente tem outras formas de aprender, mas às vezes a gente escolhe não aprender, né? Às vezes a gente empurra um pouquinho os problemas e as melhoras íntimas e as reformas para o lado, né? Porque dói, porque é desafiador, porque a gente tem que reconhecer alguns erros, algumas escolhas que são difíceis. Então, uma resposta é sim, a gente aprende de outras formas, mas às vezes tem que ser algo um pouco mais drástico mesmo, né? E não é que a gente apenas aprenda com a dor, né? Mas isso isso está um pouco acima do que a gente pode escolher, né? Acima de nós. E aí, o que o livro dos Espíritos nos trazem também, né? Que um século na Terra é um relâmpago na eternidade. Então, essa dimensão de tempo ela é muito diferente, né? No mundo espiritual. Então, aqui parece que, nossa, 1 ano, 2, meu Deus, eu perdi 1 ano da minha vida em casa com Covid. Gente, não é nada se a gente for pensar em séculos e séculos, e pensar em quantas vezes a gente já reencarnou. Então, realmente tentar trazer essa lupa, né? Para fora, dar um zoom out, sair desse foco tão intenso que às vezes a gente fica no presente e pensar mais como um todo. E, literalmente, esse momento ele é insignificante diante do infinito. Então, claro, não é que a gente não tenha que dar valor para o presente, né? Não é que a gente tenha, whatever, não, então nada significa mesmo, tá tudo bem. Não, ele é significante esse momento, mas a gente tem um símbolo do infinito aí, né? De reencarnações mesmo, de experiências, de provas, de tarefas, de atividades para viver. Então, a gente consegue pensar um pouco mais à frente daí, né? Quais que são os aprendizados principais, então, desses flagelos destruidores? É a paciência, é a resignação, é exercitar a nossa inteligência, o amor ao próximo, a abnegação. Então, muitas vezes, deixar nosso interesse de lado, de pensar um pouco mais no próximo, de pensar um pouco mais como comunidade, assim, né? Como seres aqui humanos, como uma humanidade mesmo, né? Como sendo todos irmãos. Então, é permitido ao homem evitar os flagelos que o afligem? Será que dá para evitar? Então, né? Tem alguns flagelos aí acontecendo, tem como eu ir para um outro caminho, né? Como ele estava falando, né? Tá desencarnando todo mundo, mas né? A gente é espírita, né? Não precisa desencarnar, então, né? Se a gente é espírita. Então, os espíritos de luz respondem em parte sim, à medida que ela ou ele adquire conhecimentos e experiências, poderá preveni-los se souber procurar a causa. Com essas respostas que a gente pensa um pouco na importância da reforma íntima, né?
o quanto, se a gente se conhecer mais, muitas vezes a gente pode estar aos pouquinhos evitando algumas destruições na vida, aos pouquinhos trabalhando de outra forma, se modificando, melhorando, agindo no bem, com amor ao próximo. A gente, muito possivelmente, a gente já está sendo livrado de vários males, né? Mas tem coisas que estão acima de nós. Então, mas entre os males que afetam a humanidade, existem aqueles de caráter geral, que fazem parte da vontade de Deus e dos quais cada indivíduo recebe em maior ou menor grau um impacto, né? Então, tem coisas realmente que estão aí superiores a nós e não cabe a nós julgar se está certo, se está errado, se fulano de tal merecia ou não merecia, né? Ah, mas aquela pessoa era tão boa, por que aconteceu, né? Aí a gente se coloca um pouco como juízes, né? E a gente, infelizmente, não pode se colocar nessa posição de julgar ou não se está certo ou se está errado, mas que sim, se tem aí uma lei divina, uma justiça divina, e estamos todos caminhando para uma evolução. Acho que isso é o que comporta, né? A gente está assim caminhando para uma melhora, para uma regeneração, para algo mais do bem. E aí eu fiz uma atividade há um tempo atrás, eu vou só compartilhar algumas fotinhos rapidinho, que são, o website Notícias assim do Bem, uma rede de notícias do bem, e durante o Covid eles continuaram compartilhando essas notícias do bem. Eu achei interessante, assim, porque, poxa, o Covid aconteceu e está acontecendo e é tão denso, e é tão triste, e às vezes a gente se pega, assim, realmente se sentindo mal, né, com tamanha intensidade e seriedade do que está acontecendo, mas por um outro lado, nossa, tem tantas outras coisas boas também, e eu sei que é difícil olhar, né, para essas coisas enquanto está ali essa parte negativa e forte está crescendo, está grande, mas é isso que a gente pode pensar em relação à transformação. Tem coisas boas, sim, tem coisas positivas, tem onde a gente tem um pouquinho mais de esperança, de onde a gente focar que está acontecendo. Então, rapidinho, questão de poluição, né? Visibilidade no Himalaia, por uma das primeiras vezes estava muito mais visível. E aí tem fotos e gráficos de vários lugares no mundo inteiro que a poluição diminuiu tanto que a gente consegue ver melhor, enfim, de infinitas paisagens, assim, a gente consegue ter águas bem mais puras, a gente vê vários animais que estavam extintos voltando, né? E reproduzindo, a gente consegue ver outras espécies que não estavam se reproduzindo mais, que começaram. Essa outra foto aqui é de um médico que ele não conseguia ver e tocar nada dos pacientes direito, e aí pelo menos ele colocou uma fotinho dele sorrindo, com o nome dele se apresentando. Era uma foto, uma forma de ter um contato mais pessoal com a pessoa que ele estava tratando. Tem exemplos bem diferentes, por exemplo, um marido acompanhando o tratamento de câncer da esposa à distância. Então, estacionava o carro à distância, colocava uma mensagem lá e conseguia ver ela, falar com ela. E aí vocês podem pensar que tem coisas tão bobas e tão simples, né? Mas isso faz diferença, né? Para aquela pessoa que está ali. O Cristo, ele foi iluminado algumas noites aí com países e bandeiras de diferentes países, mais afetados ou não pelo vírus naquela época, isso faz um ano mais ou menos. Então, elefantes que estavam nascendo em grande número, que não estavam mais, projetos comunitários e de plantar várias árvores, coisas bem para a natureza, assim, né? Resgate de pessoas com cachorros, usando cachorros, doação para crianças que estavam em quarentena, doenças para crianças em asilos, né, em orfanatos comunitários, algumas guerras indígenas que foram aos pouquinhos sendo resolvidas na Amazônia, que mais? Diferentes projetos de caridade aí com restaurantes, com pessoas com fome, aí, que restaurantes doando, né? Pessoas escrevendo tipos de plantas no chão e recomendando para as pessoas olharem, né? Se elas estavam caminhando por aquele trajeto, elas poderiam olhar para a planta. Placas solares sendo mais espalhadas, várias iniciativas para plantar árvore de novo. A questão da poluição aqui foi na Índia, acho que foi a capital na Índia, um dos primeiros meses que a gente tinha reduzido 5% das emissões de CO2. Então, óbvio que eu não posso comparar todas essas notícias a uma destruição em massa, não estou dizendo que isso é melhor, né? O que é melhor ou pior,
mas eu estou dizendo que, poxa, a gente pode olhar para tudo isso, né? Todas essas notícias boas, todas essas transformações que estão acontecendo, e eu tenho certeza que cada um de vocês, que era essa minha proposta, assim, na noite de hoje, no finalzinho, cada um de vocês fazer um exercício e internamente pensar o que, que melhorou na vida de vocês com esse Covid, mesmo que a gente não tenha sido tão afetado, né? Quanto vários outros países, mas todo mundo tem família aqui no Brasil, todo mundo está sofrendo de alguma forma, por diferentes motivos. Se a gente sentar para pensar, eu tenho certeza que todos vocês vão trazer uma lista aí, essa lista não é pequena. A gente já se mudou, a gente já se transformou, a gente já teve um olhar mais no próximo, de ajudar a tua família, de mandar tua mensagem. Aqui, como São Francisco, a gente começou junto, a gente não era conectado com o Brasil. O nosso grupo conseguiu se unir, talvez ainda mais, e oferecer as palestras, a assessoria online, e a gente se conectou mais ainda com familiares, amigos, outras pessoas no Brasil. E, claro, tem coisas pequenas, tem coisas um pouco maiores, mas tudo isso aqui faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa transformação. A ideia era vocês anotarem ou colocarem no celular, mas vou deixar como tarefa para a semana. Se tiverem um segundinho, estiverem dirigindo e quiserem pensar sobre isso, acho que isso nos dá forças, assim, se a gente focar no que a gente aprendeu, no que a gente evoluiu, como é que a gente conseguiu ajudar o próximo, o que mudou desse último ano, né? A Karina, de um ano atrás, era uma Karina diferente, com certeza, e o Covid abriu outras janelinhas, outros pensamentos, outros sentimentos internos que não estavam muito abertos, assim, não estavam muito conectados. E aí eu vou terminar com essa mensagem na noite de hoje, que é sobre vigiar e orar, né? Então, nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te, nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através das nossas ações sobre os outros, traçamos os nossos próprios caminhos. Então, aí de Chico Xavier e de Emmanuel. Vamos continuar traçando esses caminhos. Esperar as crianças para a oração final. Espero que um pouquinho tenha feito sentido para vocês. E fiquem à vontade, se quiserem conversar um pouco mais no final. Se quiserem compartilhar alguma experiência, a gente pode continuar trocando uma ideia. Fechar os olhos, acalmando um pouquinho a respiração. Vamos respirar fundo. Inalar tudo que é de bom, essa energia positiva, essa calma, essa tranquilidade que esse ambiente nos fornece. Vamos exalando todos os problemas, as preocupações, o que está de fora. Vamos agradecer os encarnados e desencarnados que estão aqui na noite de hoje conosco. Vamos agradecendo pela água certificada, pelo livro Caderno de os Nomes para a Oração. Vamos tentando se concentrar, então, nessa mensagem da noite de hoje, que ela possa nos acompanhar durante a semana, que a gente possa entender um pouquinho mais desse significado grande que é a vida, todo esse processo de reencarnações, de nascimento, transformações, trocas, pensando sempre que esse ciclo, ele continua. Enviando muito amor, imaginando uma luz violeta saindo do nosso coração, indo para o planeta Terra, indo para todos os estados, todos os países que precisam mais desse calor humano, mais dessa esperança, mais dessa energia de luz. Que a gente possa sair daqui na noite de hoje melhores que a gente chegou, e que a gente possa, aos pouquinhos, trabalhando mais e mais no bem, ajudando mais o próximo, se concentrando mais para sermos seres de luz.
para focarmos no bem, no positivo, para olharmos a vida com mais esperança.